Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast do nosso Sintomas em Palavras. E o assunto de hoje, um assunto bem delicado, muito legal de se falar, desenvolver, né? E nós nunca estivemos sozinhos nessa bancada, mas hoje trouxemos uma pessoa muito especial para debatermos aqui conosco. A minha irmãzinha, Mariana Faria, ela tem muito o que agregar com essa discussão de hoje. Ela tem muito, né, pontos positivos a trazer para essa nossa reflexão e conscientização. Né, Mariana? É isso, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Que é realmente um tema que eu gosto muito de estudar, gosto muito de estar aprimorando. Primeiramente, né, como a Michelle falou, meu nome é Mariana Faria, tenho 15 anos, eu sou estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e lá eu participo de um coletivo chamado Enegre-se e no mesmo eu sou diretora do marketing, da comissão de marketing, né? Então eu sempre estou ali na divulgação do coletivo, né? Eu entrei recentemente, inclusive, e debater sobre esse tema, como eu já disse, é uma coisa que eu gosto muito e realmente tendo o Brasil como um país que tem o racismo estrutural muito enraizado, é um tema que tem que ser bastante recorrente e ser bastante acertado, né? Ai, gente. Oi pra vocês. A principal chamada que a gente teve sobre falar sobre esse tema, a gente pensou em algumas pessoas, mas a gente achou muito interessante trazer uma pessoa tão jovem quanto a Mariana para estar aqui com a gente. Queria agradecer a sua presença também e entender um pouco sobre essa questão de que ainda uma menina tão jovem tá dentro dessa pauta, tá dentro dessa luta, né, antirracista. E isso é muito importante pra gente, que mostra que não ficou, que ainda, né, há muita luta para fazer. Enquanto isso, a gente queria conversar um pouco com você sobre essa representatividade dos pretos nas escolas, universidades. O que você poderia trazer pra gente, Mariana? Como apesar de eu estudar em escola, em Instituto Federal, tem muita pouca dissertação sobre racismo, né? Porque geralmente, nem em escolas públicas, estaduais, municipais, não tem tanta abordagem como deveria ter de temas desse tipo. Então é sempre tratado esse tipo de tema como, o africano escravizado, mas nunca o africano. Qual que é a história do africano? A que ponto é a história do africano? Só começou a história do africano quando ele foi trazido pra cá? Então, sempre tem que ter essa reflexão. Porque no Instituto Federal, pelo menos, eu acho que tem... Acho não, né? Tem bastante... muito... Como se diz? Muita... Abertura para poder falar sobre esse tema. Temos, por exemplo, o coletivo, né, que numa escola estadual não teria. Então, ter esse, vamos se dizer, privilégio de estudar numa escola federal é muito gratificante para poder abrir esse espaço, abrir essa visão, né? Apesar de ter... Mas outra coisa também, que apesar de ter toda essa representatividade, por pouco que seja, tem pouquíssimos alunos negros, apesar de ter cotas, né? Tem pouquíssimos alunos negros no Instituto Federal. Então, isso é algo que realmente a gente do Instituto quer estar mudando ali, só que tem que ter essa política pública, né? Sim. Você acha que isso falta um pouco de divulgação? As pessoas ainda têm preconceito contra cotas? O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que sempre vai ter essa aversão a tudo aquilo que em partes pode beneficiar ou pode falar que beneficia alguma outra pessoa. Acredito que é muito importante esse debate, principalmente com a juventude, por isso da Mariana, a idade e esse discurso todo, essa reflexão que a gente trouxe, porque a gente não viu isso no nosso momento de estudo, a gente não viu isso em nossas escolas, a gente não viu isso dentro das graduações, né? A gente tem uma formação, a pós-graduação também não fala sobre. Então é interessante a gente trazer essas discussões, principalmente no ponto de vista da psicanálise e psicologia, porque a gente tem um embranquecimento também dessas discussões. A gente vê sempre
a psicologia explicando coisas pelo viés branco. E aí, quando a gente fala de cotas, quando a gente fala dessa abertura nas universidades, a gente precisa também deixar em destaque que é preciso conversar a respeito dessa área da saúde, principalmente da pessoa negra. Exatamente. É muito visto esse sistema de cotas, né, como uma beneficiação que não deveria ter, né? Porque se você quer igualdade, por que não trata os outros iguais? Só que a gente tem que pensar que se na história o começo não foi igual, por que tratar essa população como igualitária vai melhorar alguma coisa? Eu acredito que vai até piorar, né? Porque vai beneficiar quem tá continuando, quem sempre foi beneficiado. Então, esse sistema de cota, ele serve justamente para gerar esse sistema de equidade. Porque é muito aquilo de... Não é igualdade, né? É equidade. É você partir do mesmo ponto que a outra pessoa. Né? Então é muito importante a gente estar abrindo esse pensamento, né? Porque geralmente a gente fala assim, ó, a pessoa é negra, aí a pessoa tá numa universidade federal, vamos supor, e aí a pessoa olha pra outra e fala assim, você entrou com cota, né? Eu entrei, qual que é o problema de eu ter entrado com cota? O que isso me difere? Eu tô aqui por conta do meu mérito. Isso não vai diferenciar de você ou de qualquer outra pessoa. Então é algo que eu gosto bastante de bater na tecla, porque eu entrei no IF com cota e não me envergonho hora nenhuma de falar sobre isso. Porque eu estudei para estar lá, então eu não acredito que seja justo eu ter competido, por exemplo, com uma pessoa que, vamos supor, estudou em uma escola particular a vida inteira, porque não saímos do mesmo ponto. Então não deveríamos ter essa diferenciação, né? Escutando a Mariana falar sobre nessa questão de cota e todos nós, eu fico aqui, né, nos meus pensamentos, o quanto que isso, às vezes, para um negro também é vergonhoso se dizer que usa, né, algum desses benefícios para estar ali diante do que é dele também, né, de ter esse pertencimento. Então, quando eu falo, você usou cota? Usei, né? Então, gera-se, muitas das vezes, essa questão de será que eu precisava? Será que eu realmente mereço? Às vezes nem seja por conta da cota, mas de estar, né? Vem a questão do pertencimento. O que eu elaborei desses tempos todos, né? De não ser ouvindo falar, de não podendo estar, né? Nesses locais, de não podendo sentar numa carteira universitária e eu precisar, às vezes, de um recurso. Isso, para alguns negros também, é meio que uma desvantagem. Né? Então, mas isso é tudo que as construções, né, que é colocada aí sobre alguns, né? Então, que bom que muitos pensamentos hoje estão sendo tecelados ali com essa mudança, né? De poder olhar para a cota e falar assim, não, eu quero a cota sim, né? Eu quero a cota, eu quero entrar por meio de cotas e de desbravar aquilo que pode ser meu, né? É a questão do esbranquecimento, né? Ela vem tudo nisso, porque quando a Mariana me traz, né? A gente, como assim, né? No Instituto Federal, não tem muitos negros, né? Parece que a nossa realidade, quem tá de fora, parece que é tão diferente de falar, de olhar e ver pessoas pretas, né? Ali atingindo, conquistando. Mas quando ela me traz esses dados estatísticos, eu falo, pera lá. Então a gente tá numa realidade meio... Mas não é tão difícil imaginar. Na nossa sala, né? Sim. O nosso processo de formação... Nossa sala tinha quase 30 pessoas e a gente pode contar nos dedos a quantidade de negros na sala, né? Então, isso numa faculdade particular. Então, eu acreditando nisso, né? Numa faculdade federal ainda é menor, porque na particular você ainda tem esse acesso a mensalidade, às vezes você consegue uma bolsa ou outra de desconto, né? Mas seria o acesso mais fácil. O acesso federal, você passa por um processo seletivo, né? Que ele é muito rigoroso nesse sentido. Então, essa questão, a gente entra na famosa frase, né? Meritocracia. Sim. O que é realmente merecimento? Se a gente voltar alguns anos atrás... Houve uma lei que estabeleceu que não ia ter mais escravidão, mas não foi feito nenhum projeto para que aquelas pessoas negras tivessem uma condição digna
de se manter, né, no país, né? E aí, aquela conversa que a gente estava tendo, nasce as favelas, os cortiços, a marginalização, porque aquelas pessoas não tinham condições, né? Exato. Sim, e não dá pra gente ignorar todo o contexto histórico, assim como tudo que a gente fala, né? Todos os episódios a gente fala um pouco sobre como é a história, o porquê, a importância de se olhar pra trás pra poder discutir certas questões. E eu acredito que não é diferente. A história do povo negro, a história de como tem sido mostrado o que seria a cultura e o universo das pessoas negras, ela é muito impactante e, ao mesmo tempo, ela ainda é muito reduzida. Acredito que, como a Mariana falou, reduzir o povo negro ao período de escravidão é reduzir toda uma história, toda uma cultura, toda uma identidade desses sujeitos. E aí, por que a gente sempre tem essa ideia de reduzir identidades e não de contar sobre como foi uma forma de agregar na nossa cultura, por exemplo, alguns estudos de matemática, do que a gente conhece hoje como saúde, né? Como cuidados com a saúde e tudo mais. Você estava falando com a gente aqui um pouco antes da gravação sobre essa questão das artes, né? Exato. As artes, elas sempre têm retratado muito essa realidade escravagista, né? Que, por exemplo, temos um que eu gostei muito, que também, inclusive, fala nesse livro, né? O Embranquecimento do Evandro Cruz, que é a redenção de Cã, do Modesto Brox, né? Que é a figura, é uma mulher que ela é retinta, uma mulher de idade já também, deve ter uns 50 anos por aí. Ela é retinta e no meio tem uma mulher de mestiça, né? Então, essa miscigenação branca com negra. E do lado direito dela tem um homem branco que provavelmente, né, pela consequência, pela estatística da imagem, deve ser o marido dessa mulher mestiça. E no colo dessa mulher mestiça tem uma criança branca. Então, houve essa relação entre essa mulher branca e essa mulher mestiça, esse homem negro, esse homem branco, que nasceu essa criança. Então, essa mulher negra que tá do lado esquerdo, ela tá olhando para os céus e agradecendo, né? Agradecendo pelo neto dela ter nascido branco. Então, temos muito esse embranquecimento esse pensamento embranquecedor, né? Que teve durante essa passagem da abolição da escravatura até por agora, né? Tanto que depois que os negros eles foram abolidos da escravidão, eles foram marginalizados, então foi deixado à margem da sociedade ali, foi deixado de lado, não teve esse ressarcimento, não teve essa oportunidade e foram trazidos brancos para o Brasil para poder fazer esses serviços que antes eram feitos por pessoas negras. E nisso começaram a pagar pessoas. Então, ter esse branqueamento desde dessa época é muito recorrente. Então, é algo que acontece até os dias de hoje. É sempre querer ter um relacionamento com uma pessoa branca, porque ele é visto como alguém mais, como se dizia, de família, né? Como é bem falado. Ter aquela... Nossa, não, mas... aquele cabelo... não. É sempre essa desumanização do povo negro, né? É algo que é bem... interessante estar se estudando, porque não acabou, né? Sim, a psicanálise ela explica, né, que esse simbólico cultural, ele faz parte da constituição nossa como sujeito. E se esse simbolismo todo sempre entrega que ter esses traços e a cultura e a forma com que você vivencia e tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você já conhece de religião, tudo que você conhece do que é família, tá errado, tá incorreto, você de alguma forma vai acreditar que o que você faz ou como você vai fazer não tá certo. E aí você tem sempre esse questionamento quando vai se tomar qualquer tipo de atitude. Então, assim, é muito importante essa identidade
do povo negro, justamente para que a gente possa respeitar todo esse simbolismo e para que possa entender essas constituições e como que a pessoa pode se enxergar e assim fortalecer uma autoestima. Não dá para dentro do consultório psicanalítico, né, para dentro da nossa análise como psicólogo, a gente ignorar esse fator e às vezes colocar em xeque aquela demanda da pessoa negra com a gente. Por exemplo, não dá pra gente simplesmente colocar, mas isso não é só raiva, mas isso não é só você insatisfeito com aquilo que você deseja. Não é só. Existem outras coisas que possam esbarrar, né, nas situações do cotidiano e que principalmente diz respeito a esse simbólico e diz respeito a como essa pessoa se enxerga ou como essa família ensinou essa pessoa a se enxergar, porque dentro das famílias, principalmente, tem essa visão de que você não pode elevar a voz, de que você não pode ser você, de que você tem que encobrir seu cabelo, encobrir alguns traços, encobrir a sua personalidade, você não pode estar ali naquele ambiente de uma forma autêntica. E aí isso faz com que essa pessoa se diminua cada vez mais para que em alguma situação, por exemplo, ela ultrapasse ali aquele limite e vista como raivosa, como nervosa, como estressada. Então, assim, até isso a gente precisa de analisar. E eu acho que pouco se discute na psicologia, pouco se discute nesse universo da psicanálise sobre esse simbolismo todo, sobre como as pessoas elas podem se enxergar e por que elas se enxergam dessa maneira. E tem alguns teóricos hoje em dia, né? E inclusive teóricos brilhantes, como a Isildinha, por exemplo, acho que vocês já conhecem, que falam sobre isso. E essas pautas, elas precisam cada vez mais tomar a frente da área da saúde para que a gente consiga também discutir sobre o bem-estar além do que a gente já vê dessa parcialidade, né, no contexto histórico. Sim. Dentro dessa questão, né, monta-se o preconceito, né? Aquilo que eu já tenho de conceito de um pensamento sobre tal questão. Então, quando já se coloca esses vários conceitos, né, materializados do que é o negro, de que é o seu negro, né? É muito para ser desconstruído, gente. É uma luta, né? Porque quando a gente fala, quando a gente reafirma, quando a gente chega ali mostrando para o outro que não, pera lá, não é isso. Eu também sou uma pessoa, eu também sou humano, também mereço ganhar da mesma forma, ter o mesmo trabalho digno, né? O outro parece que já não olha com aquelas caras, meio que... Não, calma aí, não é assim que funciona. Né? Então, montar-se essas pautas, né? Essas discussões é tão interessante porque é contar, de fato, a nossa história pelo nosso viés, né? Então, quando a gente chega e compra, né, essas falas, até nós, né? E dentro de clínica a gente vê o quanto que isso aparece. Né, o quanto de dificuldade que nós temos até mesmo de nos afirmar como negros, né? Então, tem até uns influencers que falam, como que você se considera, né? Muitos ali naquela linhagem, os fenótipos, né? Aí eu nem entendeu a pergunta, né? Eu sou bonito. Não, é para entender como que você se vê negro, né? Os seus traços. Então, tem até essa dificuldade de reconhecimento, né? Às vezes ali, a questão da estrutura do lábio, né? Cabelo, então muito não é não, tomo muito sol. Então essa dificuldade que muitas das vezes é enraizado na gente, porque a gente se declarar como pretos, o que eu estou falando para a sociedade, né? Então é uma crítica, né? E é uma reflexão que eu me pego até estudando esses materiais, até mesmo às vezes comigo, né? Eu falando uma experiência minha mesmo pessoal, o quanto que foi dificultoso e trabalhoso ali assumir a questão tranças, meu cabelo afro, né? Porque eu sempre vi naquela vertente do alisamento, cabelo bonito, aquele cabelo baixinho, sem frizz, né? O que é vendido, né? Então, quando você passa a ter a sua identidade, o seu brilho preto, vamos falar assim, né? Essa sou eu. É uma briga que a gente compra com a sociedade? É uma briga que compramos com a sociedade. Porque, de fato, tem todo aquele mecanismo do preconceito, do racismo estrutural, né? Que, olha, já tá chegando ali, a pretinha do cabelo de trança, pra quê? Né? Qual qualificação será que ela tem?
Então, muitas dessas questões são colocadas em xeque para nós, a todo momento, ter que nos reafirmar. Então, quando a Andressa traz essa fala, né, que esse olhar tem que ser para além ali dentro dos nossos campos, né, da área da saúde, para que a gente não possa tratar essa dor como... eu também já sofri, às vezes, uma brincadeirinha, amiga, né? Não é a mesma coisa. A gente precisa, de fato, ter esse cuidado. É preciso dar nome às coisas e é preciso, principalmente, reconhecer esse lugar de sofrimento para que a gente não diga mais do mesmo. Exato. Não é justo e não é saudável que eu considere e eu equipare a dor do outro, que é muito além, que vai em outras questões simbólicas, com a minha, por exemplo. A gente conversando sobre isso nesse bate-bola todo, né, Mariana? Colocando psicanálise também aí no meio da conversa, falando de sessões, essas questões todas. Qual foi essa sua primeira representatividade preta, assim, que você olhou e falou, nossa... Honestamente, minha mãe e minha irmã, realmente, assim, que eu olhei e falei assim, nossa, essas mulheres aí são foda, hein? Porque, querendo ou não, até me emociona em falar, é uma representatividade, né? Uma figura que você olha e fala assim, apesar de todos os empecilhos que são impostos pela sociedade, ter essas mulheres negras ocupando espaços como universidade, como minha irmã, né, que se formou como psicóloga, é uma ótima profissional, ter minha mãe que se formou como enfermeira, então ter essas mulheres negras, então não é só a questão da pretitude, é questão do gênero, né? Então uma carga de preconceito elevada, né? Sim. Elevada ao quadrado, vamos se dizer assim. Então, ver essas mulheres conquistando esses espaços, ver essas pessoas estando nesses espaços, vamos dizer, de poder, de destaque, é extremamente importante, assim, pra mim, assim, né? Porque eu realmente me vejo atuando em políticas públicas, né? Então é algo realmente que eu quero trabalhar pra minha vida, eu quero chegar. Só que muito recorrente, né? Vem aquele pensamento, será que eu consigo? Por eu ser mulher e ser mulher, vamos se dizer, mestiça, né? Ser uma mulher negra, eu consigo esse espaço? Eu consigo chegar lá sem ter que sangrar por meio daquele mar de tubarão? Eu consigo chegar lá sem morrer no meio do caminho? Então é algo assim que eu vejo que pessoas da minha família conseguiu e é algo que eu levo como exemplo, né? Inspiração, vamos se dizer. Ninguém me preparou pra isso, gente. Passei corretivo, passei rímel. Olha, não, gente. Acho que estamos todos emocionados aqui. Mas é muito bonito que você possa perceber nessas pessoas tão próximas e se perceber também como alguém que tem poder e que poderia acessar esse lugar, né? Porque acaba que a identificação, ela traz esse lugar de agora eu posso. Não, é possível. Eu tô vendo alguém próximo de mim fazendo, então eu vou conseguir fazer. Exato. Eu vou jogar a bola pra Michelle agora também. Então, Michelle, quem que foi suas representatividades pretas que te influenciaram, assim? Olha, você já me fez essa pergunta uma vez. Eu te falei. Foi sobre as mulheres. Agora, então, a representatividade negra, preta, né? agora. Querendo ou não, assim, a identificação eu pego muito ao pé da letra daquilo que é de partinho, daquilo que a gente vê ali na construção do em todo, né? Lógico que hoje, né, vendo, mas tem a questão mãe, né? De a gente ver toda aquela luta, né? De toda aquela mãe solo, preta, lidando com o serviço integral e estudando, e fazendo, e educando filho. E vamos fazendo. Então, tem essa admiração. Então, tem essa referência, né? Então, se falar que tem outras pessoas de fato, né? Tem atriz que a gente olha, fala, nossa, que legal a história dessa pessoa, né? Tem cantoras que, nossa, que bonito. Mas é bom quando a gente vê ali dos bastidores, quando tudo começa, né? Pra gente falar assim, que massa a jornada, né? Que legal. Aonde chegou, aonde está usufruindo, né? Porque quando a gente fala dessa questão dos negros, né? Lá atrás, né?
foram deixados assim à mercê e se virem, literalmente se virem, né? Sem nenhum respaldo. E você vê que muitos conseguiram construir, né? Outros estão ali no seu tijolinho por tijolinho, construindo, tentando fazer a sua história. É algo que de verdade dá um quentinho no coração. Porque a gente entende-se o quê? Que por mais que a gente tá aqui na briga, né? De todo santo dia, tentando se afirmar, falando, olha, eu dou conta, né? Não olha aqui pra cor da minha pele, não. Olha para aquilo que eu trago, né? Na minha subjetividade, com aquilo que eu trago com a minha profissão, aquilo que eu trago comigo, né? Vamos falar assim, da mesma forma que você é branco, que tá sentado, para lá, não olha aqui não, de novo, né? E é tão massa quando a gente vê essa construção ali dos bastidores. Então, essa referência de verdade vai ser ali, né? A mãe de tá vendo ali de pertinho. E sabe, psicanálise explica também. Explica muito. E sabe, psicanálise traz. Mas assim, já que a gente tá falando sobre essa família, maternidade e tudo mais, gostaria de saber um pouco de vocês, assim, como foi infância, como foi pra vocês crescerem nesses lugares e quando vocês perceberam essa dificuldade, né, nos espaços que vocês ocupavam e se existiu algum momento, assim, que vocês tenham como um marco nessa situação. Eu diria que o marco principal, no meu caso, por exemplo, é o cabelo. Porque apesar de eu ser negra, minha pele ela não é menos retinta do que, por exemplo, a da Michelle ou da minha mãe, como um todo. Só que o marco principal pra mim foi meu cabelo. Sempre na minha cabeça eu falava assim, nossa, mas esse cabelo aqui não gosto. Esse cabelo aqui tem que alisar. Esse cabelo aqui tem que dar um jeito, tem que dar um trato, que ele é muito rebelde, ele é muito ruim, ele é muito duro. E eu sempre levo uma história que eu sempre penso muito nela. Quando eu era criança, eu contava ela rindo. Só que eu fui parar pra pensar e ela é muito problemática. Ela é meio, sabe? Que meu sonho quando eu era criança era que meu cabelo mexesse. Só que meu cabelo ele não mexia, porque meu cabelo ele sempre foi muito afro. Só que agora que ele foi mudando essa estrutura dele. Porque antes ele era realmente muito crespo. Então ele não tinha esse movimento, né? E aí eu olhava aquelas meninas com aqueles rabos de cavalo, com cabelo liso, mexendo, que elas andavam. Aí quando... Eu não sei o que elas arrumavam. Eu não sei o que elas arrumavam. Quando elas andavam, o cabelo ia pra um lado e pro outro. Aí eu ficava, gente, por que meu cabelo não faz isso? E aí eu falei... A minha mãe, ela fazia trança, né, no meu cabelo. E eu falei assim, mãe, faz um rabo de cavalo pra mim, mas coloca trancinha. Porque quando ela fazia trancinha, várias trancinhas, o cabelo mexia. Dava um peso. Dava um peso. Aí a minha mãe foi, fez e tal. Aí eu olhava aquelas meninas mexendo no cabelo e falei assim, agora meu cabelo mexe. Aí eu andava até meio que balançando assim pro cabelo fazer aquela voltinha. Mas eu sempre tive muito essa luta com o cabelo, né? Eu sempre tive pensamento assim, olhar pra pessoas com cabelo diferente do meu, cabelos mais lisos, mais ondulados, com um cacho mais aberto. Pensar, por que o meu não é assim? Até o pensamento, o que eu fiz de errado pro meu cabelo ser assim? O que eu tenho que mudar pro meu cabelo ser bom, né? Vamos falar assim. Então, é algo que eu penso muito sobre e que eu, por exemplo, eu fiz um corte de cabelo recentemente, que eu tô com o cabelo preso e não dá pra ver. Só que com esse corte de cabelo, eu comecei a querer mais meu cabelo volumoso. Então, você percebe o olhar diferente da sociedade, por exemplo, no ônibus, na rua, você sai com o cabelo mais volumoso, você vê as pessoas te olhando mais estranho. As pessoas, elas ficam meio que... Quando tem aquelas que chegam e perguntam, né? Quando não tem aquelas que chegam e perguntam. E toca, né? Que pergunta. Tudo que você usa. Gente, não seja essa pessoa. Não seja. Pelo amor de Deus. O mesmo Você produto lava que eu o seu uso, cabelo. É diferente. Nossa. São as coisas que só nós passamos, né? Então, de novo, não dá pra medir a dor diante daquilo que você acha que tá tudo bem pra você, né? Porque quando é pra mim, de fato, é diferente. Igual respondendo a sua pergunta, o marco eu sempre cresci meio a meninas brancas. Porque... calma, ainda tô procurando a resposta. Sempre cresci em meio a amizades brancas, principalmente na infância, porque, querendo ou não... na infância eu morei em um dos bairros nobres aqui, né, de Uberlândia. Então, era difícil se ver pessoas negras ali.
Então, saía ali e minha avó, como conhecia Deus todo mundo no bairro, né? Então tinha as netinhas, tinha a sobrinha de quem, vamos aproximar, então virou amizade. E determinado dia me convidaram para ir num clube daqui da cidade, fui no clube. Quando você olha assim, faz aquele 360, só você. Só você de preta no lugar, você... Opa, então já não posso ser tão eu. Né? O cabelo que vamos prender, vamos pegar uma xuxinha, vamos deixar mais contidinho aqui, porque não se via. Né? Então, era uma dificuldade muito grande que eu tinha, até mesmo de estar de fato ali com elas, de entender assim, até que ponto eu posso ser eu. Até que ponto eu posso me mostrar com o meu cabelo. Tanto é que, assim, depois disso, ou eram as tranças, né? Mas eram as tranças prendidas, não era solta, eram prendidas. Ou comecei o alisamento, né? Para poder ir se enquadrando ali nesse grupo e poder não ser mais pertencente, né? Então, o bonito de ver que foi um marco, né? Quando eu me vi nessa questão, opa, é só eu ali, né? E de ver até onde eu cheguei também. Porque quando a gente vai se fazendo esse desprendimento, né? E eu acho que isso a gente vê tantos relatos, né? Porque, de novo, tá vindo uma geração aí que tá super falando sobre, né, essa pauta de racismo, de pele preta, de cabelo. Então, tá um movimento muito bonito de se ver. Então, quando a gente vê esses relatos, né, de onde começou a falar, não quero mais alisar, não quero mais chapinha, e vamos assumir o nosso black, vamos assumir nossos turbantes, e vamos pôr pra jogo, literalmente, fica tão bonito, né, de ter essa constituição. Parece que é um nascer de novo, sabe? Porque a gente é lidar com quem a gente é. É o empoderamento, né? Exatamente. É o empoderamento, de fato. O que eu vejo, assim, pelo período de transição. Então, eu sou de uma época que é onde as crianças... Olha, eu revelando minha idade. Eu sou de uma época onde as crianças ainda tinham esse preconceito e estigmatizavam a pele preta, o cabelo preto, os traços negroides que as pessoas vinham ter. Eu sou filho de... Eu sou a representação da imagem que você trouxe, né? Eu sou filho de uma mulher preta com um homem branco e eu nasci branco. Só que os meus traços são os traços negroides, né? O nariz, o cabelo. Então, passar por isso também, quando o meu cabelo cacheado, escutava dos meus amigos que, seu cabelo não vai molhar, essas coisas todas, ficavam nisso, né? Meu nariz tem que afinar, alguma coisa nesse sentido, para trazer essa representatividade de tipo, eu tenho que me aproximar do branco, mais branco ainda, para que eu fique mais bonito, né? E saindo dessa época, vindo para cá, eu acompanho todo esse movimento preto que tá vindo, né? E, inclusive, tem um rapper que fala, né? Ser preto tá na moda agora. Só que aí a gente entra numa outra problemática, que é a sexualização dos corpos pretos, né? Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu acho muito interessante que hoje tem produtos para peles pretas, que antigamente não tinha. Valeu, indústria, por acreditar que as pessoas existem. Mas tem um filme na Netflix que é muito massa. Netflix, pessoas que querem patrocinar o podcast, estamos aí. Né? Olha a gente! Mas tem um filme que eu acho muito interessante, que é a primeira bilionária negra lá nos Estados Unidos. Então, eles fizeram um filme da história dela. Que ela é precursora nesses produtos de cabelo afro, né? E foram lá nos Estados Unidos e tudo. Então, tem contando a vida dela ali, a história dela toda. E eu achei isso sensacional. Isso em 1950, 70, lá atrás. Mas só hoje a gente tem uma grande produção de maquiagens. Vocês podem falar melhor, né? Creme pra pele, né? Que tem outro específico. Creme pra cabelo. A questão também de roupas, né? Com esses traços, né? Da cultura. Então, de fato, né? Se ampliou-se. Tá melhorando a visibilidade, né? Estamos tendo os nossos tijolinhos, de pouco a pouco. Porque até mesmo pra manter um cabelo afro, o tratamento é diferente, né? É diferente. Sim.
Não é só um pente quente. Nossa. Não é só lavar. Que eu lembrei Precisa ser demais, né? Ainda eu vejo até a questão, mas ainda preciso estudar mais sobre, né? O porquê, a questão dos preços, né? O porquê que ainda o povo fala, nossa, mas creme para cabelo afro ainda é tão caro, né? Muito. O porquê, né? Pode ser, seja questão de matéria, prima, essas coisas todas, mas cadê, né? Aquela também de ser acessível, né? É um dos pontos ainda que eu preciso entender melhor, mas fica uma criticazinha, né? Assim como a gente pode questionar o porquê da acessibilidade à cultura ainda ser tão difícil. Por que ainda é vendido livros de uma forma muito cara? Acesso a teatro, acesso a cinema, acesso a todas as formas a gente conseguir, né, ter essa discussão e esse olhar de sociedade de uma forma mais culta ainda é muito inacessível. Exato. Tem ali, mas ainda precisamos fazer aquela travessia, né? Pra ter o conhecimento em si, pra não acontecer pra acontecer esse emburrecimento da sociedade, sempre tem essa alavancagem dos preços, né? Sempre tem essa piora, né, E é interessante, né, o emburrecimento. É interessante para uma massa, é interessante para uma certa nata da população de que a gente não conhece, de que a gente não discuta. E é por isso que é importante também esses espaços, é importante a gente discutir isso no podcast, porque por mais que seja mais do mesmo, vai discutir as mesmas coisas, mas a gente está trazendo novos olhares e principalmente uma forma diferente de admitir que a gente não tá preparado, a gente não tá completo. Sim. O que a gente vive hoje é muito pautado no que a gente aprendeu no passado e a gente aprendeu muito pouco. Sim. Vamos voltar à pauta da sexualização dos corpos pretos ali, que eu acho que é uma temática muito interessante, porque temos duas mulheres aqui de diferentes idades, que são pretas, né? Outra mulher aqui também que pode falar sobre esse posicionamento melhor, né, da sexualização dos corpos pretos, né, que tá muito vigente, justamente porque o preto aprendeu a se amar, ele entendeu que ele é bonito, sim. Recentemente a gente teve um ator falando disso, que ele não se achava bonito, e é um preto muito bonito falando esse discurso, que eu lembro que eu até comentei com a Michelle. A Michelle, como assim? Ele não é bonito? O que é bonito, a gente então? estudou na mesma sala? Como assim? Opa! Então, ter essa fala desse empoderamento tá sendo muito legal, mas tá tendo essa sexualização. Já tinha antes, né? Na história, a gente já tinha antes essa sexualização dos corpos pretos, né? Que a mulher preta é mais quente, o homem preto, ele é mais viril. Então, duas pautas que a gente já conversou sobre homens e mulheres. A conta pesa sempre mais pros pretos, né? Então, essa hiper-heterossexualidade do homem preto, ele pelo que eu estudei, é muito mais pesado do que para um homem branco. Então, se o homem branco ele é cobrado 100%, o preto ele tem que ser 150%, 200% ali. Nessa questão de ser ativo o tempo todo, de ser provedor o tempo todo, dessas questões. E da mulher preta, pelo que eu estava lendo, essa sexualização extrema, né? Porque a mulher preta e a mulher latina é vista como esse corpo quente, essa mulher que é fogosa, as curvas, tudo isso, né? Então é interessante, temos duas gerações aqui. Eu acho legal a gente colocar isso na pauta ali e a gente começar a conversar. Exatamente, né? Porque historicamente, igual você disse, tem esse processo, né? Porque as mulheres negras no processo escravagista, além dela ser escravizada, ela ainda era usada como objeto sexual. Então, isso não é de agora, né? Logicamente. Então, se você for reparar, por exemplo, nos bloquinhos de carnaval,
geralmente quando as mulheres negras são colocadas, sempre são com roupas hipersexualizadas. Nunca é com uma roupa comportada, né? Se dizer assim. Então, isso acontece tanto na mídia quanto em cinematografias, né? Quanto na vida cotidiana. Brincadeiras. Né? Brincadeiras, exato, brincadeiras. Então, é muito isso, não só pra mulher negra, mas pra mulher no geral, mas principalmente pra mulher negra. Andar na rua é um medo extremo. Você sai pedindo, orando, não me protege, isso e aquilo, que eu não quero sofrer nada, me escondo dos meus inimigos e tal. Sim. Porque é pesado. Você sai constante com medo. Você tem medo de você olhar pro lado na rua e ter um cara te olhando, te encarando, te assediando ali. Então, eu acredito que a Michelle também, com certeza, né? Porque por ser mulher, infelizmente, já tem essa... disposição ao medo. Exato. Também, né? E eu mesmo já sofri assédio na rua, né? Então, ter essa questão de sexualização nossa, é doido demais. Um trem bem... A questão da assédio acaba sendo doloroso pra todas nós, né? Exato. Toda mulher, eu acredito que ou conhece, ou de fato já vivenciou, ou até mesmo não se recorda de situações, mas acabou passando de assédio e violências voltadas pra esse lugar. Mas acredito que a objetificação do corpo, principalmente negro, faz com que, além dessa cultura de que o corpo negro não sente dor, faz com que as pessoas elas ultrapassem esses limites e sempre queiram violar esses corpos e enxergá-los como algo a ser usado. E todas as reações, né, todas as formas de se reagir, todas as formas de se portar avesso a isso, é sempre lido como nervosismo, estresse e raiva, e aquela pessoa ser muito raivosa. E não se entende, né, que esses olhares, que esse incômodo, que esses assédios, eles sempre vão ser mais voltados para esse lugar por acreditar que sentem menos, que se sente menos dor, que se pensa menos sobre, ou que são sexualizadas e que são precoces nessa orientação sexual. E o que esse simbolismo traz, né? Aquilo que a gente falou lá, mais ou menos no comecinho, o que esse simbolismo traz hoje para nós, né? Quando o Pedro coloca que sempre teve esse desejo, né, por corpos negros, mas antes era o quê? Nas escondidas, né? Ia lá, tinha que fazer o que tinha que fazer, fica aí escondido, não fala pra ninguém, né? Nem pros seus irmãos de cabana e tá tudo certo. Mas hoje, né, com essa mudança, os negros se cuidando, corpos sarados e vamos pôr pra jogo nas redes, né? Ficou-se permitido, né? Hoje é bonito eu ter ali um corpo desse do meu lado, né? Porque muitas das vezes a gente tá falando do quê? Da sexualização, né? Da objetificação. Então ficou-se permitido e ficou bem mais explícito, né? Eu desejar um corpo negro. Então, assim, mas de novo, né? Mas com qual intuito, né? Com qual intuito? Que eu vou direcionar porque eu tenho preferências por negros ou por negras. Qual o intuito? Tá tudo bem, você tem a sua preferência, tá tudo certo. Mas vamos lá no simbolismo de novo, né? Aquilo que a gente estava falando, né? É o que às vezes eu me permito, né? De ter ali dessa questão do preconceito, né? Do que já é criado, de já ter ali essa estruturalização. É preciso esse questionamento, né? Principalmente em relação a... Tá, beleza, eu tenho essa preferência, eu tenho esse desejo. O que tá por trás do desejo? É realmente só a minha vontade de se relacionar com aquela pessoa ou acreditar que de alguma forma aquela pessoa, como o Pedro comentou, né, da situação dos homens negros, ela é mais viril, ela é mais potente, ela performa mais masculinidade do que os demais. Porque também tem essa ideia de que o homem negro, ele precisa estar o tempo todo ali naquela potência e o tempo todo ali sendo aquele lugar de segurança, aquele lugar que provê. E a gente vê que qualquer ela tem sua fragilidade, mas o homem, principalmente nesse cenário, ele não pode demonstrar que é frágil, que é vulnerável nessa instância. Isso chama a pauta também pro LGBTQIAPN+,
que geralmente dentro da comunidade negra, um negro sendo gay, ele já recebe comentários, um certo tipo de hate, né? Que isso, negrão? Você é gay, não sei o que e tal. Então, de novo, o que tá por trás desse comentário? Como assim, né? Você sendo negrão, Sim, é gay. Né? É gay. Como assim? Então, de novo, você tá no seu ato de potência, você deveria ser o mais potente dos potentes dos homens ali, e você é gay. De novo, aquele discurso que a gente já conversou sobre a aproximação do feminino, né? Então, o peso pro preto ainda é dobrado ainda sobre todas essas questões que a gente está falando. Então, até relacionamentos interraciais, né? O que isso quer dizer? Tanto para brancos que relacionam com pretos, quanto pretos que relacionam com brancos. A gente conversou um pouco disso e a gente fez um levantamento sobre algumas predileções enquanto pessoas famosas que estão, negros famosos no caso, que estão se relacionando com mulheres brancas, né? Então, cadê aquelas pretinhas que estavam ali e tal? Eu vi até um corte de uma menina falando sobre essa situação, que alguns músicos, né, falam minha preta, minha pretinha, aí corta a foto, ele tá lá namorando uma branca. Minha ruiva, não sei o que e tal, minha pretinha, minha isso, aquilo, tá lá uma ruiva, tá lá Então, tipo assim, não, cadê a pretinha? É só um termo carinhoso, não quer se dizer no concreto. Então, a validação também que os homens... a validação social, não vou colocar só os homens aí, mas a validação social de quando homens pretos entram em ascensão, eu falando homens, mas enfim, entram em ascensão, principalmente nesse sentido, eles têm essa predileção com mulheres brancas, né? E aqui tem dois caminhos que eu acho extremamente interessante a gente explorar. O primeiro, por que as mulheres negras ainda estigmatizadas? Porque aquelas mulheres que falam que isso, que aquilo, que gritam, que batem no peito, né? E por que a consagração da ascensão do homem preto, ela está relacionada a uma mulher branca? Né? Então a gente entra em dois assuntos aí. A bola tá com vocês, pegam aí. Eu acredito, né, que esse fato da mulher negra, ela ser considerada histérica, barraqueira, muitas vezes favelada, não sentido como periférica, mas favelada no sentido de... Estereótipo, né? Estereótipo de jeito de agir, de jeito de falar. Está muito pela forma como a mulher negra encontra de se posicionar. Porque, será que se ela falar mansa, ela é ouvida? Será que ela tem esse espaço de poder? Se ela falar baixinho, como se fosse, por exemplo, um homem branco, né? Porque sempre tem essa pirâmide, né? Tem o homem branco, o homem preto, a mulher... Não, o homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. Então, será que se a mulher preta falasse igual o homem branco fala, será que ela é ouvida? Será que ela consegue chegar nesse espaço? Será que ela consegue pegar minimamente o respeito? Então, eu acredito que essa forma dela se portar como barraqueira não seja apenas essa questão dela querer alavancar, né? Querer se mostrar, querer conseguir esse espaço. Mas sim também a forma como a pessoa branca vê essa pessoa negra. Porque por que ela não pode falar? Muitas vezes, às vezes ela nem tá falando histericamente, às vezes ela só tá falando. Às vezes, o fato de ela estar falando já incomoda. Então, acredito que seja muito isso, né? Se posicionar. O posicionamento. O posicionamento de um negro já é uma afronta para um branco, muitas das vezes, né? Sim. Então, porque, de novo, o simbolismo, o que é? Eu falo, você se cala, eu peço, você obedece. A partir do momento que o negro começa a ter esse posicionamento, não vou. Não quero simplesmente, né? Como assim você não quer, né? Então, entram mais... Falando dessa questão, né, desses relacionamentos interraciais, é uma
questão ainda que eu de verdade estou ainda tentando aprender. Porque vem muito, às vezes me soa uma questão de dominação. Sim. Né? Às vezes me soa muito isso, ou às vezes me soa também a ponta assim, do preto também, da questão da validação. Né? Eu tô indo nesses 2 polos de estudo, eu tô aqui, ó, de mastigando esses conteúdos. Só que é algo que é muito crescente, né? É muito... E, de novo, gente, a gente não tá aqui no certo ou errado, né? Ame das suas várias formas, Sim. os seus vários jeitos, mas é uma discussão, uma pauta importante, porque é uma discussão que entra muito dentro dessa questão de estereótipos, né? Do que é o se criado do belo, do que é se criado do bonito, do que é mostrado, do que é permitido. Então, quando a gente vê muito desses casais, né? Que aparecem aí de formas interraciais, e eu, com sempre minha fama de ler os comentários, né? Eu fico vendo lá as pretas falando, né? Porque a preta é somente ali para ser escondida, né? O plano B. Mas assume-se as brancas, né? Às vezes tem esse contato preto com preta, né? Mas na hora do assumir, hora de legitimar, né? Não, de sustentar, o que eu prefiro sustentar? Aquilo que vai me dar ali uma certa confusão, já sabendo do que é criado, ou que às vezes eu posso ali do meu jeito tentar dominar de uma forma que pode ser a partir de mim, né? É algo que eu tô até trazendo essa reflexão para vocês, né? Pra gente desconstruindo ou construindo juntos, porque fica para mim assim essa discussão, né? O que às vezes ali dá vontade até do preto também. Sim, né? E é muito válido discutir sobre isso, assim. O que eu mais esbarrei estudando sobre foi essa leitura, né, da mulher negra como alguém estressada, como alguém difícil de se domar, né? Porque tem essa situação de querer domar uma mulher e ainda por cima de esbarrar na situação da mulher, ela ter posição, ela precisar sempre estar ali na defensiva para poder falar sobre si. E por ser uma pessoa lida com uma dificuldade de lidar, ela é deixada de lado. Eu prefiro me relacionar com alguém que vai me obedecer nessa essência, que eu vou poder ser a pessoa de poder, a pessoa viril, quem comanda a situação, do que me relacionar com uma mulher negra que possa me gerar esse tipo de debate, esse tipo de construção dentro do meu relacionamento. E eu vejo também essa questão de se validar para os demais, se validar para os amigos. Olha o que eu consegui. Sim. Olha onde eu estou. Sim. Né? E também tem um discurso que eu acho muito interessante a gente nomear, que é alguns homens reclamando da posição das mulheres negras, que elas estão mais difíceis, que elas não estão permitindo muito essas aberturas, que elas estão nesse lugar de empoderamento, de trabalhar mais, de construir coisas, de agregar mais valor. E o que vocês acham disso, assim? De fato, existe essa questão desse empoderamento, desse conhecimento da mulher negra impedir ou atrapalhar que se conheça mais pessoas? Eu vou jogar um temperinho nessa discussão aí. Colocar um pouquinho mais de pimenta. Ultimamente eu tô vendo um movimento, isso é dos homens, né? Homens, eles estão se profissionalizando menos. Buscando menos curso de graduação, pós-graduação, nesse sentido. E quando a gente olha para o cenário preto, de pessoas pretas, isso ainda é mais evidente ainda, né? Porque são corpos já marginalizados que já não... se você tá vendo um pouco no colegial, você vai ver muito menos dentro de uma faculdade e se tratando de homens, nesse sentido. Então, em contraponto a isso, jogando o temperinho aí, as mulheres, como um todo, estão correndo mais atrás. Então, acho que não é só as mulheres pretas, né? As mulheres, elas estão aí tomando a frente de um monte de coisas. Mas as mulheres pretas, novamente, eu acho que historicamente seria uma pauta, agora é achismo puro,
Mas seria uma pauta para a gente discutir e conversar sobre mais a fundo por que elas falam assim. Eu acho que são tantos anos de caladas, sofrendo, tendo várias situações, né? De abuso mesmo, mental, psicológico, de todas as formas possíveis ali. E então o jeito dela falar, que ela aprendeu a falar, é a falar alto, gritando, se expressando, porque elas teriam que ser ouvidas nesse sentido. Então essa busca também das mulheres ali... Alguém me ligando? Acaba nisso também, das mulheres pretas também estão buscando mais o mercado de trabalho, né? Certo. Estão jogando o temperinho aí em vocês. São dados que eu já venho estudando sobre dessa movimentação de grupos, tanto de homens quanto de mulheres. Acredito que seja esse posicionamento, né? Essa vontade de alavancar, né? Porque as mulheres, né? Num todo, não só as mulheres negras, tiveram esse atraso, né? Esse atraso em educação, esse atraso em... Saúde, mercado de trabalho, atraso em tudo, né? As políticas, atraso no cultura geral. em geral. Então, eu acredito que seja essa vontade, né? Essa vontade de correr atrás, essa vontade de alavancar na vida. E acho que seja mais por isso mesmo. Tem uma palavra que a gente usa muito em clínica, né? Que é sermos protagonistas das nossas histórias. Né? Então, quando me traz essa questão, a gente debateu lá no nosso podcast sobre mulheres, né? É o quanto que nós mulheres estamos sendo as nossas protagonistas, né? A nossa história. Então, se eu tô com você, eu vou do mesmo jeito. Se eu tô sem você, eu estou indo do mesmo jeito, né? Então, eu creio que esse tipo de impulso que nós mesmos estamos nos dando, principalmente nós negras, né? Falando por mim, de olhar para mim, de olhar para nós, de estudar, de se capacitar, de trabalhar, eu acho que vem muito por conta desse simbolismo do que foi construído de nós, mulheres negras. Dependentes, mãe de não sei quantos filhos, marginalizadas, sem acesso à cultura, tudo aquilo, né? Saúde. Então, quando a gente olha para esse simbolismo de que a nossa imagem foi, de onde nossa imagem foi construída, né? E a gente fala, pera lá, quem que construiu minha imagem assim? Não fui eu, não foi assim que eu queria ser. Né? Então a gente consegue, de uma certa forma, olhar e falar, então vamos fazer diferente. Né? Para fazer diferente, eu preciso fazer o quê? O que foi já feito diferente. Né? Que é vindo com esse todo. Então, quando a gente ouve esses discursos, muitas das vezes os homens acham ruim, péssimos, né? Como assim? Aquela que me dava moral antes já não me dá mais porque fez um curso ali. Porque ela entendeu que a partir desse curso ela não é só sobre a pessoa que você olhava, de novo, meu plano B, não. Ela quer ser a protagonista num relacionamento, no seu financeiro, na sua casa, né? Então, é muito bom a gente ter essa construção, né? Ter essa mudança de realidade, porque a gente vem nesse confronto. Eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Eu vou servir aqui. Maria, sempre vem, lá vem. Você tá como convidada, mas hoje eu vou pegar no pé das meninas ali. Só um minutinho, a gente já volta. Não precisa. É clássico. Já virou, né, cultural ali. Eu gostaria que vocês falassem sobre eu vou colocar como dor, mas vocês podem definir como vocês quiserem. Eu gostaria da resposta das duas. O quão difícil é se relacionar com uma pessoa que não vê potencial em vocês? Pesado. Próxima. Vamos falar de letramento racial? Não, mas assim, vou me permitir falar sobre isso, porque por muito tempo eu me questionei do porquê de estar em uma relação onde a pessoa não me reconhece em minha essência. E eu acho que é sim um lugar de dor. Acredito que é preciso ter admiração dentro dos relacionamentos. E estejam com alguém que admirem vocês
principalmente, e que acreditem no potencial de vocês, porque acaba que quando você duvida de si mesmo, a visão que a outra pessoa tem de você te acolhe e te faz voltar a se enxergar. E quando não existe essa visão, você tem um grande nada dentro daquele relacionamento. Eu acho que eu me esbarrei muito nisso. Acredito que essa busca por pessoas que estejam no mesmo patamar, que estejam na mesma busca que você, tanto academicamente falando quanto financeiramente, ela precisa ser precisa ser realmente realizada. O papel de um casal é impulsionar um ao outro, e acredito que por isso que é necessário esse empoderamento da mulher, por isso que é necessário com que ela enxergue esse todo e consiga sair de situações onde ela não é vista e não é endeusada, assim, de alguma maneira, como alguém forte, alguém potente, alguém que é possível tomar decisões e ter alguém, assim, que tenha tanta potência quanto a minha, hoje é fundamental, justamente por conta desse vazio que em algum momento, com os acontecimentos da vida, com os altos e baixos que a vida tem, acontece. A gente duvida de si mesmo em algumas situações, principalmente com a forma que a gente foi criado, com a forma com que a gente tá acostumado ali de lidar com você mesmo. E aí essa autocrítica feminina, ela sempre é muito presente dentro dos lares. Acho que todas as mulheres que eu já conversei na vida falam sobre essa crítica elevada a si mesmo, sobre esse auto-julgamento. E se a gente já tem essa visão de si de uma forma mais crítica, dentro de um relacionamento a gente precisa dessa pessoa que seja esse suporte, que seja essa pulsão também. Quer beber uma água, Michelle, antes da sua resposta? Como é que tá aí? Tá tudo certo, mas pegando mesmo esse ganchinho que a Andressa traz, né? Eu acho que a minha nomeação vai ser dor. Uma dor também, porque quando a gente mostra pro outro, ou está tentando mostrar pro outro a nossa potencialidade, muitas das vezes somos taxadas de arrogantes. Sim. Ou não somos pessoas humildes, somos pessoas que estamos tentando ser superior, né? Então, assim, não, peraí, eu só tô tentando falar sobre o que eu vejo de recurso em mim, né? De potência. Então, assim como vai ter um espaço que eu vou querer te ouvir, né? Sobre a sua potência, sobre os seus recursos. E assim, eu creio que seja um relacionamento, né? Mas quando um fala e o outro não precisa, não tá legal, né? E vai te taxando Fala menos, fica quietinha, né? Mas espera lá, como assim, né? Eu não posso falar de fato quem eu sou. Porque se eu tô ali mostrando a minha potência, mostrando o que eu admiro em mim, né? E o quanto isso é importante. E dentro de uma relação e o outro não tem o suportar do ouvir, né? Eu acho uma questão tão... a expressão deselegante, né? Porque fica uma parte assim meio que inacessada, sabe? Eu acho que seria isso, inacessado. Porque a gente vai deixando, vai inibindo isso para não ter esses conflitos. E quando a gente passa a bancar esses conflitos, de novo, somos arrogantes, não merecemos estar com aquela pessoa, porque vai direcionando, né? Então vai acabando essa admiração pela questão, né? Você não tem esse espaço para me ouvir. O outro também vai montando a forma que ele quer de você sobre ele. Então, assim, é onde quando a gente fala desse empoderamento, desse protagonismo, das mulheres em si, dentro de uma relação, homens também. Acredito que homens também passam por isso, né? A gente não vai virar aqui e ficar só nessa, né? Mas homens também. Quando tem o que é seu silenciado, o que é seu não ali mostrado, de uma certa forma tem esse apagamento do outro. Então, dentro de uma relação, eu acho importantíssimo gritar aos quatro ventos, né? Quem sou eu, quem é você? E ambos ali se admirarem. Sim. Mariana, eu não sei se você chegou ao ponto de estudar sobre isso. Acho que a Michelle também pode dar um gancho sobre essa questão da violência que é praticada às gestantes que estão ali no momento que elas vão parir, e há uma violência obstétrica. Sim. Ali principalmente com um foco de mulheres pretas.
Então demoram, às vezes, a oferecer uma cesariana. Um remédio de dor. Ou alguma coisa nesse sentido. Você chegou a ver alguma coisa? Eu cheguei a estudar sobre. Ela veio pronta, gente. Você tá entendendo? Que orgulho, Vocês não estão entendendo? Traga. Enquanto eu tava rolando o feed, eu vi uma crítica, né? Porque geralmente sempre parece, que falou assim: pro homem fazer a vasectomia, ele tem acho que é 15 minutos, não é? Mais ou menos? Ele recebe uma anestesia geral. Só que pra uma mulher fazer um parto normal de 20 horas, não tem, né? Tem que resistir àquela dor e tudo mais. Isso se aplica ainda mais para mulheres negras, né? Porque tem aquela desumanização, né? Que se fala. Porque os negros, quando foi naquele processo do tráfico negreiro, eles, para não ser confundido sobre quem era o dono daqueles negros, eles eram marcados com ferro quente. Então, eu acho que isso é muito um embargo de toda essa situação, né? Essa violência obstétrica, vamos dizer assim, vem muito desse passado. Porque querendo, como eu falei, né? Essa desumanização do corpo negro, porque você não sente dor, você é mais forte, você tá aguentando mais, né? Se você tá vivo até agora, aguentando toda essa barreira, então você é mais forte, você não precisa disso. É visto como, né, eu não vou fugir disso, né? É visto como animal, né? Sempre foi tratado como animal. Então, sempre tem aqueles... Teve uma professora um dia estava me falando que ela viu um estudo que um homem, ele pegou um crânio de um macaco e pegou um crânio de uma pessoa negra. Pessoal, tem uma semelhança aqui. Sim. Mas a semelhança também é parecida com o crânio de uma pessoa branca. Não é só de uma pessoa negra, não é? Então é muito isso a resistência do corpo negro é maior do que do corpo branco. Mas todos são humanos, né? Não tem muito disso de... um é mais forte que o outro, um é mais resistente que o outro. Ambos precisam de tratamento, ambos precisam de cuidado. E precisam dessa atenção, né? Com a chamada de saúde. Sim, eu queria só uma observação. A gente tem estudos americanos, inclusive por isso a cultura, né, americana de que não é legal ir para um hospital, de estudos que duraram praticamente 60 anos, né? Também rolando feed, eu descobri sobre isso, depois eu fui pesquisar e realmente é real. Que forçaram corpos negros ali a conviver com algumas doenças, inclusive a sífilis. E aí, nesse estudo, parte dessas pessoas, elas seriam portadoras da sífilis e parte não. E mesmo com a descoberta da penicilina, não se administrou esse medicamento para essas pessoas para conseguirem entender a dimensão de até onde iria essa doença. Então, assim, é sempre colocado essa desumanização, sempre colocado no lugar de precisa resistir até o fim, né? Se já tinha esse domínio da dor, então vamos testar esse corpo para até onde ele vai, até onde ele é possível chegar. E aí é de uma violência extremamente absurda e abusiva, e até hoje a gente vê esse resquício na área da saúde, principalmente nessa ala psiquiatria, né, obstetrícia e afins. E eu acredito que a gente precisa ter esse tipo de discussão, a gente precisa de ter denúncias, de fato, para que possam responder e possam respeitar o corpo negro. Isso é uma coisa que a gente já vê desde da recepção até a chegada ali para o parto, né? Essa diferença de tratamento. E muitas das vezes, quando a gente traz esses assuntos, sempre problematizam tudo, né? Sempre precisam colocar um mimimi, alguma coisa, né? Mas, de novo, a gente entende. A gente consegue dimensionar, né? O porquê é ofertado para uma ali, um remédio ali para ir neutralizando essa dor, enquanto eu preciso estar aqui há não sei quantas horas tentando e não vai, e não é ofertado uma cesárea, é protocolos médicos, é protocolos dos hospitais. Então, assim, mas qual que é a diferença enquanto você vê uma mulher branca ali fazendo uma cesárea que poderia ser a sua? Né? Então, esse forçamento, e assim, eu não posso falar com dados certos, mas a questão de estatístico, né, de feto, de crianças que já nascem mortas por conta dessa demora, né, de parto de mulheres negras com mulheres brancas, né, por conta desse forçamento.
né? Então, assim, de novo, esses corpos resistentes, esses corpos fortes, gente, para com esse mito, pelo amor de Deus. Trazendo um pouco para nossa área, ok, quem desenvolveu a psicanálise é branco, hétero, cis. A gente tem que olhar para esse fator histórico, aonde que ele vivia, qual o conceito que ele vivia e a disponibilidade que ele tinha de desenvolver uma teoria como um todo. Então, atualmente está desenvolvendo, sim, grandes escritoras e escritores se debruçando sobre o assunto, sobre a psicologia negra, porque é essa desumanização mesmo das áreas médicas, de todas as áreas, sim, né? Então, a psicologia, a psicanálise propriamente dito, que é a nossa abordagem aqui, a nossa vertente, tá chamando atenção para esse público também. Que eles também têm que cuidar da saúde mental, que eles também têm que se perceberem, que são coisas extremamente importantes, porque a vivência a histórica do preto, propriamente dito, é diferente da pessoa branca, né? A gente vive num país extremamente miscigenado, de norte a sul, de leste a oeste do país. Então, já dizia alguns que é impossível você achar um branco puro dentro do Brasil ali. Então, é resgatar nossas histórias. Eu vejo que o Brasil, agora entrando um pouco na política, a gente não lida muito bem com a questão da escravidão, do que foi passado, de como que isso é feito. Então, na África, eu pesquisei e vi, tem um museu falando sobre a escravidão. Se pegar como exemplo também, lá na Alemanha, eles têm um museu falando sobre o Holocausto, sobre todas essas coisas. Então, as pessoas vão lidando com as suas feridas. O Brasil ainda não tem essa movimentação. A gente tem... mas é assim que acontece mesmo, né? Passos pequenos, mas importantes dentro de escolas, dentro de faculdades, né? Dessa conscientização do que é o letramento racial. O letramento racial, obrigado. O letramento racial, a gente tá bem com a nossa história, a nossa vivência. E isso deve ser colocado dentro do programa, né, de educação das crianças, dos adolescentes e dos adultos, pra gente estar bem com a nossa história. Sim. Porque eu vejo muito empoderamento preto vindo aí, mas ainda é passinho de formiga. Muito. Eu falo muito que o letramento racial, ele não é só estudar sobre a escravização do povo negro, né? Letramento racial também é estudar sobre a cultura deles, né? Tentar minimizar, por mínimo que seja, né? Essas consequências do epistemicídio, do saber negro, né? Que, apesar de tudo, da gente falar assim, olha, aconteceu isso e isso com o povo negro, só que, e antes? Como que eram essas civilizações? Como que eles se portavam? Como que era a cultura deles? Como que eles falavam? Quais eram as línguas deles? Né? Porque durante esse tráfico negreiro, eles sempre misturaram muito essa população. Sempre colocou do continente africano, sempre colocaram um povo de um país com um povo de outro país, que tinha língua nada a ver com a outra, com cultura nada a ver com a outra. Então, acontecia essas divergências, né? Então, é muito importante tentar minimizar essas consequências desse epistemicídio, porque a cultura negra é contada por pessoas brancas. A religião de origem afro-brasileira ou africana em si é contada por pessoas brancas. A história é contada por pessoas brancas. Então, só tem esse lado da visão do colonizador, dessa opressão branca,
mas nunca tem do lado preto. Cadê a visão do povo preto? Cadê a visão? Cadê esses registros? Por que foi apagado esse registro do povo escravizado? Cadê? Porque muitas vezes tem tem uma imagem, por exemplo, da Dandara dos Palmares. Aí você vai e pesquisa outro nome reconhecido. É a mesma imagem. É a mesma imagem. Cadê o retrato real desse povo? Cadê esses dados? Esse povo era tratado como animal, era tratado como objeto, como venda. Então é extremamente importante a gente ter esse reconhecimento do que é a cultura negra para poder entender cada vez mais de onde surgimos. Né? Porque não é à toa que fala que a África é o berço da humanidade. Mas se é o berço da humanidade, se eu sair de lá, cadê? Da onde que eu vou tirar essa informação? Civilização era essa? Que civilização era essa? Como que funcionava? Existia toda uma estrutura de civilização, toda uma cultura, toda uma sociedade que foi dizimada e apagada. Exatamente. E aí existia algo antes. Por que não se fala desse antes? Sim. O que eu acho importante aí, a gente colocando na pauta mais atual, né, dessa questão do embranquecimento, já fica o gancho para o próximo episódio, vocês não percam. Essa questão da intolerância religiosa, que foi o tema. Hoje a gente está focando muito na pauta do racismo, mas a gente vai falar sobre essa questão da intolerância religiosa, o que traz também um certo embranquecimento, né? Ali especificamente falando das religiões de matriz africana, que é esse embranquecimento dos orixás, né? Então a gente tem uma representatividade. Ali nasce um jeito brasileiro para eles continuarem cultuando seus deuses, né? E suas deusas. Mas foi o jeito que os escravos ali conseguiram continuar cultuando a sua religião. Exatamente. Né? E aí, você contou uma história ótima, eu vou pedir para você contar sobre a questão da capoeira também. Sim. Teve na escola, por exemplo, no coletivo Enegras que eu participo, toda segunda quarta-feira do mês tem uma quarta-feira negra. E aí, esse coletivo, uma das pessoas propuseram que fosse passado um filme, né, depois do horário da escola, e o filme foi Besouro, né? Então, essa questão do Besouro, eu recomendo muito, é um dos meus filmes favoritos, que é uma história muito linda, né? Que ele tá sempre ali lutando contra a escravatura, contra essa preconceito contra a capoeira, né? Que teve também uma cena que tanto desse embranquecimento, né? Desse secretismo, teve uma cena que uma das pessoas, que eu não vou lembrar o nome agora, ele tava lutando capoeira e chegou um desses capatazes brancos, perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Aí falou: nós estamos dançando. Porque não poderia ser considerado uma luta, né? Não poderia ser visto como algo ofensivo. E ficou vendo aquela dança lá e ficou: gente, isso aqui não é dança. Isso aqui pode matar alguém. Isso aqui pode, né? O cérebro branco pensou um pouquinho, né? Aí ele chegou de novo, passou o dia, chegou de novo uma hora mais de noite. E aí essa mesma pessoa tava lá e falou assim: agora vamos dançar nós dois juntos? Aí eu falei assim: mas você vai dançar com arma? Aí ele falou assim: vou, porque eu sei que isso não é dança, eu sei que isso que vocês estão fazendo não é dança. Foi lá e quebrou a perna do rapaz, porque ele sabia que a arma dele era o próprio corpo. Então eu acho que pode levar até como uma metáfora, né? Porque a arma do povo preto é o corpo deles, né? Essa história deles. Então esse sincretismo, essa situação de esse embranquecimento, essa tentativa de embranquecimento para poder se adequar aos pensamentos eurocêntricos, são realmente doloridos, assim, né? Sim. Porque a religião tá sendo mascarada. Eu não posso seguir minha religião porque eu posso ser morto por ela, eu posso ser extremamente marginalizado por ela, posso ser punido por ela, não posso ser aceito por ela, não posso seguir os meus pensamentos do que eu quero pra minha vida, seguir minhas origens. Então, esse embranquecimento constante, quando que vai acabar isso? Esse sempre é o pensamento: quando que vai acabar? Quando que eu posso expressar a minha vontade de viver do jeito que eu quero? Entende? Então, é bem pesado. Nesse sentido, a gente vê duas vertentes, né? Ou a marginalização do povo preto, que está sempre ligado, e aí a gente vê isso refletindo nas cadeias do Brasil afora, sobre essa questão que é
um tema bem denso também, né? E sobre a demonização daquilo que é cultuado para outras pessoas ali. Então, por que só a minha religião é certa? Porque só o meu ponto de vista é certo se a gente tem uma diversidade cultural aí, não somente Brasil, mas mundialmente falando. Então, por que só eu tô certo, né? Nesse sentido. E aí, para descontrair um pouco, eu lembrei um pouco da cena do filme que Todo Mundo em Pânico, que ela pega e fala assim: Cindy, mais 20 pretos foram mortos, estão não sei o quê, mas o povo tá preocupado com o que aconteceu com a branquinha que caiu no poço. Então a gente vive muito isso, né? Então essas críticas que vão tendo de filmes, de fala, se colocando e voltando para essa pauta, uma coisa que me preocupa muito sobre como que a internet, elas criticam atrizes negras que vão fazer personagens historicamente brancas, né? Então a gente teve isso com a Pequena Sereia, que não existe. Gente, sereia. Uma A problematização. indignação foi ótima, que não existe. A Fernanda Montenegro, né? A Nossa Senhora da Aparecida, naquele Alto da Compadecida, que depois foi a Thaís Araújo, né? Sim. Teve uma grande crítica. Agora, recentemente, a gente tá... Acho que saiu, não vi, não. Mas a Odisseia, nossa, aquela mulher é linda, gente. Não assisti. Mas tem essa coisa da cultura. Ela fez a Helena de Troia, que... Aí o povo falou que ela não era tão bonita assim. E eles usaram uma imagem dela, que ela fez pra variar, né? Mais uma vez, mas isso tá na história. Ela fez uma personagem que ela era uma escrava. E aí, toda vez que eles iam... Pra vocês verem que eles não são inocentes. Nunca foram. Como que ela vai retratar a Helena de Troia se ela é preta? Só que aí não era a questão dela ser só preta. Eles pegavam a imagem dela com esse papel que ela foi escrava, com a roupa toda, né? E assim... Gente, ela tava interpretando outro... Nossa. Por que tava colocando ela assim, toda esfarropeada, toda... Ai, eu entro num lugar mais profundo ainda, né? Por que o negro, a negra, sempre é colocado ali como coadjuvante das histórias? Sim. Sempre o amigo do protagonista. Sempre. A pessoa de humor, ou a pessoa revoltada, ou aquela que tá ali para acompanhar, que nunca consegue estar nesse... espaço de minha vida, tenho domínio, eu faço e aconteço. Por que é interessante para essas pessoas ainda colocarem como coadjuvante alguém que poderia muito bem ser protagonista? Sim, mas a gente tá tendo produções. A gente viu uma produção maravilhosa. Ainda bem que temos. Das produções, né, africanas, né, que vem nesse âmbito cinematográfico de séries, que todos os personagens eles são pretos. Você fala, amém! E é fantástico de ver, né? O quanto que eles se destacam, a história, o roteiro, sabe? Então, assim... Posição social que estão esses pretos. Exatamente, as posições de empresas grandes, não sei o quê, aquela loucura, carro bonito. E você olha e você fala, então é isso. E geralmente não é mostrado, né? Não, e o que eu achei fantástico, que eu tava até comentando com a Michelle numa dessas séries que a gente tava vendo, primeiro eu brinquei com ela, falei, gente, foi uma chuva o povo gastou orçamento de lace aqui à torta direito. Porque de manhã a mulher tava com o cabelo, à tarde ela tava com o outro. Encacheado, e curto e liso, e trança, e não sei o quê. E outra coisa que eu achei, que eu comentei também com a Michelle, que eu achei fantástico, porque saiu daquele estereótipo de modeletezinha. Como é uma produção de mulheres pretas feita na África, o tanto que essa questão do fetiche, do corpo, né, culturalmente ele vai mudando. E lá as mulheres africanas, elas têm
aquele corpão, né? Muito peito, muita bunda, muita coxa. E eles valorizam isso nos vestidos, né? E eu até brinquei com a Michelle. Eu falei assim, eu gostaria de te ver com mais cores, né? Mais vibrantes. Eu falei, amiga, você fica tão bonita assim. Ele trocando todo o meu guarda-roupa depois de ver essas séries. Mas não foi, é sensacional de ver, assim. E brincos e elementos da cultura africana ali sendo exposta. Uma série tão forte, atores tão bons com peso. Eu vou deixar você falar, porque eu... Desculpa, eu tô te atropelando aí. Não. É porque a gente vai viajando quando a gente volta nessa série, a gente vê o quanto que não tem disso, né? Nesse padrão nosso, né? A gente colocando uma roupa, igual a gente tava vendo naqueles dias, umas roupas mais estampadas, mais coloridas, é nomeado como diferente, feio. Não sei se é adequado. Mas assim, e pra cultura africana é lindo, né? A questão do turbante, aqueles colares dourados, aquelas muitas coisas assim que eu acho lindo, muita né? Muita coisa. Só que assim, aplicado-se aqui, temos o quê? O preconceito, né? Temos a discriminação em si. Então, ainda de novo, né? Temos todo ali o nosso avançar, mas ainda estamos indo de formiguinha, porque ainda é o estranho, né? Então, quando a gente consegue contemplar essa beleza dentro dessas séries que hoje estão sendo trazidas aqui para nós, é muito maravilhoso de ver o nosso espaço sendo conquistado, né? De pouquinho, mas tá indo. Sim, de corpos diferentes. E de corpos. É o ocupar para transformar, né? É aquilo de... Para você transformar o espaço em que você vive, você precisa ocupar espaços. Você precisa ocupar aquele espaço que você quer transformar. Então, é extremamente importante, né? Às vezes, alguém que tá assistindo aí pensa, mas eu eu não causei esse estrago, né? Eu não tô causando isso, eu não escravizei ninguém, eu não pedi, eu não sou culpado disso. Mas o negro que tá sofrendo racismo, ele é culpado? Ele tem alguma culpa naquilo? Ele fez alguma coisa errada pra estar sofrendo aquele racismo? Não é muito aquele livro da Cida Bento, O Pacto Cambrocitude? Que ela fala que todos os brancos, inconscientemente, eles fizeram um pacto, né? Pra poder manter esse regime, essa estrutura racial. Sim, racial não, né? Sim. Essa estrutura de racismo. Se os preços de cena quebra tudo. Exatamente. A economia. Então, é muito disso. Eu não provoquei. Mas será que eu posso ajudar a solucionar? Eu não posso ajudar a melhorar essa situação. Então, não é só não ser racista, né? É ser antirracista. Antirracista, exatamente. A omissão é uma forma de continuidade de todo esse sofrimento. Ser omisso e não ser participativo das pautas e não entender, ou pelo menos estudar a respeito disso, faz com que você mantenha todo esse sistema opressor. Exatamente. Se eu não me posiciono contra, se eu não falo nada, ora estou sendo conivente, né? Sim. E aí, ainda falando de cultura, a gente fala muito de samba, a gente fala muito do funk, da construção do que seria a periferia, de vestimentas, de como se portar, de jeitos de falar. E por que é sempre colocado nesse lugar do que é periférico, do que é trazido ali com esse elemento da cultura negra é colocado assim de inferioridade? Por que vocês acreditam que ainda é marginalizado esses lugares? Eu acho fantástico porque a gente tem atualmente eu vejo duas artistas em contraponto brigando com o mundo para falar sobre essas identidades. Uma delas é a Beyoncé, internacionalmente, falando desse resgate à cultura, de sons que foram roubados e colocados para brancos, né? Então é toda essa produção e essa, sem dar entrevistas, sem criar polêmicas, ela se posiciona de uma forma que é extremamente interessante para o povo preto, não só dos Estados Unidos, mas como um todo. Então a força que ela cria, o que ela cria ali, ela dá essa identidade e essa força. Para minorias como um todo, não só para o povo preto, mas para as mulheres, para os gays também, toda essa comunidade associada em volta dela. E nacionalmente não tem como não citar a Anitta, que fez um projeto lindo, maravilhoso com esses 2 álbuns que ela traz, de resgate a uma questão cultural
da religião e da espiritualidade colocada para ela, da forma com que ela trouxe, tudo isso. Então, é um álbum lindo de se ver, muito bom, que ela vai basear basicamente na espiritualidade, mas ela traz essa questão. A Anitta sempre trouxe isso, será que o funk é tão marginalizado assim? Então, se propõe a colocar. Então, se não foi ela a artista que levou para o mundo, mas ela que fez essa representatividade, fez que o mundo reconhecesse nisso. Reconhecesse o funk como um estilo musical. Sim. E isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que nós brasileiros, a gente tem que sair dessa síndrome de vira-lata. Sim. A gente tem que enaltecer a nossa história. E isso em todos os campos. Enaltecer Paulo Freire, que foi um grande estudioso da área da educação. Enaltecer a Anitta pelo que ela está fazendo e o trabalho que ela está fazendo. Então, é bonito de se ver muita gente se assumindo na sua espiritualidade a partir da música que ela colocou ali em rota. É muito bonito ver a Beyoncé fazendo o que ela está fazendo, trazendo essas origens, entender que muitos dos sons que a gente tem, né? A bossa nova sai do samba. Aliás, eu adorei essa frase quando eu fui pesquisar um pouco, que o samba desceu para se criar a bossa nova, né? Então, os sons que a gente tem, as percussões que a gente tem, vem da África, vem do povo preto. Então, celebrar as nossas ancestralidades é dar voz nisso. Então, a gente precisa estar fazendo essa volta ao tempo ali, né? Sim, a gente falou de representatividade, né? E aí eu não tenho como falar de samba, falar de música sem falar da minha origem. E meu avô como um homem negro e sempre transitando em todos esses lugares, principalmente no lugar da música. Sempre sonhando e trazendo o samba como uma forma de apresentar a cultura para nossa família. E, assim, eu lembro de situações, né, da infância e ouvindo certas músicas que hoje eu entendo com mais profundidade, mas com esse lado poético de trazer toda essa força, tanto do negro quanto da religião. E hoje com um peso maior justamente por estar estudando sobre espiritualidade e conhecendo a religião. Então, assim, é muito importante toda essa identificação, é muito importante todas essas contribuições. Eu vejo muitas contribuições também da MPB, né, nesse cenário. Sim. Então, não existe só a Anitta. É um convite para quem está ouvindo também conseguir conhecer outras pessoas que também falam sobre todos esses assuntos. E entrando um pouquinho sobre a religião, eu acredito que a demonização das outras religiões, diferente desse Deus Supremo, que é vendido tanto no catolicismo, né, no contexto histórico, quanto no evangélico atualmente, faz com que sempre se conviva com uma culpa e com esse sentimento de ser inferior, independente dos cenários. E eu acredito que nenhum amor, né, a algo ou alguém deveria sempre estar atrelado à culpa, a medo e a essa ideia de que só conseguiria ser feliz no pós-vida, só conseguiria ser feliz depois que suportar todas as atrocidades possíveis. Sim. Porque pegando um gancho do que você traz, né, Andressa, fica as nossas reflexões aqui, né, de tudo quanto a nossas contribuições, né? Mas sempre vai se esbarrar naquilo que é errado, né? Que não pode. A religião mesmo é uma das, né? Não pode se cultuar, não pode, só existe um Deus, né? Esse Deus branco, do olho azul, né? Que é muito colocado dentro das religiões. Então, e de novo, quem contou que Deus é branco? Quem que deu essas viagens que a gente muito faz, né? Então, e quando a gente traz, né, os orixás, né, essas representações negras, não, porque é imagens, é preto, coisa de preto, coisa de preto. Então, fica assim muito essa segregação, né, do bem, do mal, do certo, do errado. Então, as músicas também,
muitas melodias, né? O samba, o pagode, o axé, né? Então, assim, da onde vem? Vamos pegar ali no livrinho, vamos ler, da onde que vem, né? Qual que é o fundamento? Então, chegarmos hoje e falar, né, de novo, fazer essa descrição, assim, tá errado, é feio, não pode? Por conta do quê? Foram os pretos, né, que deram ali a Constituição, só por conta disso? Mas É bom pensar também que existe uma diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso, né? Porque intolerância religiosa é você ter uma intolerância contra todas as religiões, de forma igualitária. Agora, racismo religioso é você ter preconceito com a religião que aquele negro está. Porque eu tenho certeza que se a maioria do povo negro não fosse de matriz africana, mas sim do cristianismo, o cristianismo seria julgado da mesma forma que as religiões de matriz africana são. Porque não é sobre aquela religião é por conta disso, disso que ela é errada. Você tá mascarando o racismo. Aquela religião é porque a pessoa negra tá naquela religião. Porque se fosse uma pessoa branca, se fosse majoritariamente pessoa branca, você não estaria falando isso. Sim, vamos pegar um assunto da atualidade, né? Não entrando em dogmas e situações que a gente não conhece, mas existe necromancia no catolicismo, existe incensos, existem velas, existem cultos, línguas diferentes, existe culto a imagens. E por que o contrário, em outro cenário, em outro aspecto, isso é considerado demonização, isso é considerado algo ruim, algo que está cultuando a algo que não deve ser nomeado. Então, assim, existe sim essa discrepância quando se trata do espaço da religião de matriz africana com as outras religiões, e principalmente no sentido de medo e repulsa. Exato. Sim. Assunto pro próximo episódio. Gente, o papo foi muito, muito, muito bom. Eu agradeço muito, sempre, vocês duas. Eu agradeço por acreditar no projeto. Mariana, quando quiser falar mais sobre diversidade, sobre assunto, não somente sobre essa pauta específica, que é muito importante, mas sinta-se em casa. Obrigada, sim, certo? Gente. Rasgando um pouquinho de seda, é muito bonito ver alguém tão jovem e com tantos posicionamentos e com toda essa oralidade, com toda essa potência na fala. E eu peço que quem esteja nos assistindo assim possa seguir e possa incentivar aos nossos jovens a ter essa mesma visão, essa mesma vontade de vida. Exato. Obrigada, viu, gente? Eu já te falei tudo que eu tinha que falar. Tô brincando, mas eu vou falar de novo. Não foi gravado, pode falar. O orgulho que eu tenho de você ser essa menina, né? Essa menina mulher que tem tantos posicionamentos, tantas questões, assim, válidas, né? De ser discutidas. E o quanto que eu sou muito, de novo, orgulhosa de você. E eu tô muito grata de você estar nessa mesa com a gente aqui hoje. Foi muito produtivo. Eu tô doida pra ver esse episódio, né? Porque nós fazendo aqui e a gente vendo é totalmente diferente. A escolha não foi à toa. Não. É isso que eu queria dizer pra vocês. Então, foi muito bom sua contribuição. E assim, igual o Pedro falou, sinta-se em casa de outros assuntos que você vê aí, né? É válido a gente trazer pra cá. Aqui é nosso. É isso então, né, gente? Muito obrigada pela audiência. Deixa os comentários, gente, participe. Sim. É muito importante para vocês falarem sobre o que vocês acham, o que vocês querem que a gente comente também. E fica pro próximo, né? Intolerância religiosa, a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Sim. Quer deixar algum recado, Mariana? Gente, eu fico muito... eu fico muito cismada com a questão de cota, gente, me perdoa, mas é algo que eu fico realmente cismada. Pelo amor de Deus, coloquem na cabeça de vocês, cota não é privilégio, cota não é um benefício, cota é pagamento de dívida. Pelo amor de Deus, gente, coloquem isso na cabeça e... É isso. É um prazer imensurável estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu gosto tanto, sobre esse tema que eu quero realmente levar pra vida e melhorar essa sociedade tão racista assim, né, gente? É isso. Obrigada.
Nós que agradecemos. Beijo, até o próximo episódio. Até o próximo. Como é que é? Sigam, compartilhem e se inscrevam no canal. Repostem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.